Como eu já me apresentei, atualmente eu cuido, da pauta da pessoa idosa no estado do Rio de Janeiro, junto aos 92 municípios. E o nosso principal objetivo realmente é garantir, o melhor atendimento à nossa população idosa. O estado do Rio de Janeiro hoje ele apresenta uma particularidade muito interessante quando a gente pensa nesse público. A gente já passa de 3 milhões de pessoas idosas. Nós somos o segundo maior estado em número de pessoas idosas. E quando eu olho para as pessoas idosas e penso um pouco até no tema que está proposto na nossa discussão, as mulheres idosas, elas são a maioria. E isso traz para a gente realmente grandes desafios, que é pensar em políticas públicas que atendam a essas mulheres idosas. A mulher é a primeira cuidadora da família, e a gente tem esse grande desafio, que é garantir realmente que a mulher consiga desenvolver esse papel tão importante dentro da sua família. Quando a gente pensa hoje dentro do âmbito da nossa secretaria em políticas públicas, em projetos, a gente tem um olhar de carinho para essa pauta, principalmente naquilo que traz qualidade de vida, que eu acho que é o nosso maior desafio. Temos projetos hoje que têm esse viés técnico, esse olhar realmente de cuidado. O projeto 60 Mais Reabilita, que cuida da saúde física. A gente trabalha também a questão da reabilitação através de um serviço que é ofertado de fisioterapia. Nós temos centros de referência, que hoje são os mais diversos serviços, e a gente também vem investindo muito na questão da empregabilidade. A gente sabe das dificuldades dessa manutenção da mulher no mercado de trabalho. Então, assim, são alguns desafios que se apresentam para a gente. Eu acredito que não só para as pessoas idosas, mas eu acho que também para as pessoas com deficiência. Eu acho que você pode também falar um pouco sobre isso e a gente pensar realmente em conjunto, que eu acho que isso é fundamental. Pensar em conjunto, em boas ações que atendam a mulher dentro do nosso estado. Então, quando a gente pensa na saúde da mulher, e a minha pauta é a mulher com deficiência, estando lá na Superintendência Estadual de Políticas para a Pessoa com Deficiência, o que mais nos aflige é a respeito do atendimento da mulher que usa cadeira de rodas, a mulher surda, que nos espaços da saúde não tem a acessibilidade total para o atendimento a esse público específico. No sentido de garantir, por exemplo, que a mulher possa fazer os seus exames ginecológicos sem que venha um homem porteiro, por exemplo, para querer pegar no colo e colocar na maca. E isso é muito ruim, porque quando se trata de uma outra pessoa botar a mão no corpo de uma mulher com deficiência, chama-se intimidade forçada. E isso faz muito mal para a saúde mental dessa mulher. Ela, geralmente, a maioria, deixa de ir no posto de saúde por conta dessas coisas. A pessoa surda, a pessoa cega, no caso, a mulher, E aí, eu acredito que a gente tem que pensar muito no sentido de proporcionar, não só nos espaços da saúde, mas também nos outros espaços, nos atendimentos, nos órgãos públicos, que garantam essa acessibilidade comunicacional. Porque uma pessoa surda, quando procura um serviço, uma mulher surda, quando procura um serviço, e se não tem um intérprete de Libras, desiste. Então, é isso que a superintendência, nesse momento, tem um projeto de ação de formação nos municípios, para práticas anticapacitistas, no sentido de que todos os gestores eles possam garantir, dentro da lei, porque existe a lei para isso, a legislação brasileira de inclusão, que tenha intérprete de Libras, que tenha acessibilidade, porque acessibilidade não é só uma rampa, não. Acessibilidade, principalmente, volto a falar, na saúde, é sim ter uma cama ginecológica que levante sozinha, um consultório dentário,
para a especificidade de cada corpo da mulher, né? Porque a corporalidade cada uma tem uma corporalidade. E também a forma de atender especificamente as mulheres com deficiência intelectual. Tem que ter o tempo, deixar o tempo dela, a mulher com autismo. Então, é muito importante que possamos entender a especificidade de cada mulher e garantir que elas tenham um atendimento honesto, transparente e com muita transparência. Não é só transparente, é com muita transparência e muito respeito. Usando esses princípios, né, que vocês falaram sobre a transparência e acessibilidade, nós, no programa Empoderadas, nós atendemos, né, em primeira mão, mulheres vítimas de violência doméstica, mas, na verdade, atendemos toda mulher que busca ter uma orientação jurídica, psicológica, né? Claro que o objetivo do programa é impedir que os índices de violência aumentem, através dos polos em que as meninas e mulheres podem aprender técnicas de desvencilhamento, mas também tem a parte multidisciplinar, que somos nós. E aí, quando chegam essas demandas, principalmente no setor jurídico, de mulheres que estão tão fragilizadas mentalmente que acaba se tornando inviável dela progredir no atendimento jurídico, dela conseguir tanto passar a situação dela quanto nós podemos ajudar, porque ela está fragilizada. E aí essa articulação com as outras redes para que possa prolongar o atendimento, porque a nossa psicologia faz um atendimento primário, mas tem que ter uma continuidade, e ela consiga se restabelecer para dar tratativa, seja a situação dela envolvendo violência ou não. E nós sentimos muito essa dificuldade, né? Pela pessoa idosa, pela pessoa com deficiência, porque ela não só tem que lidar com o problema que ela está passando, mas sim a própria limitação física, a limitação de vulnerabilidade, né? Porque a vulnerabilidade, a gente entende a vulnerabilidade social, mas também tem a vulnerabilidade do gênero. E o gênero feminino, ele está sempre nos índices de sofrer as maiores vulnerabilidades, inclusive a revitimização. Então, essa mulher que vem nos procurar, inclusive estava como assistida, em que ela veio a nós para saber sobre problemas relacionados a divórcio. Só que no dia, o filho dela estava na creche, aparentemente o filho dela sofreu uma agressão na creche, ela estava na delegacia. E esse ato do cuidado eterno da mulher, que impede ela de se cuidar, ele tem que ser pensado para atendê-la em todas as demandas. Ela ali postergou o cuidado dela, porque ela gostaria de uma orientação pessoal para cuidar do filho. E quem cuida de quem cuida? Então, a nossa proposta de pensar como as redes vão se articular, como vão dialogar para efetivar políticas públicas, para que essas políticas públicas também, não só a nossa, mas que possa dialogar com outras, e procurar um melhor atendimento nessa qualidade de vida, proporcionar essa qualidade de vida. Trabalhamos muito com a questão da escuta ativa, que é um impedimento social, que a voz da mulher seja ouvida. Essa escuta ativa, a gente percebe que consegue regenerar em parte, né, essa possibilidade de viver, mas tem o depois, porque ela está ali, às vezes, no atendimento jurídico, no atendimento psicológico, mas ela está pensando no horário que o filho vai sair, está pensando no médico que ela tem que levar para ela. Então, e essa mulher vai cuidar dela, da mãe, do filho, da sogra. E quando políticas como as nossas estão olhando para elas, é uma maneira delas se sentirem pertencentes, já que a nossa sociedade cotidianamente nos exclui. Todas as categorias femininas. E temos as categorias especiais, que sofrem com mais exclusões. Vocês falaram sobre capacitação, né, sobre informação, como isso é fundamental quando a gente fala de direitos das mulheres. Né? E, na verdade, a gente vem investindo no conhecimento, a gente consegue realmente criar uma rede de proteção, né, para as mulheres. E lá na Secretaria a gente tem um projeto chamado Projeto Qualidade, que tem como objetivo capacitar e qualificar a rede de atendimento às pessoas idosas.
E o quanto isso é importante, porque eu sempre falo que a gente pode ter os melhores equipamentos, né, os melhores serviços, mas se a gente não tiver uma rede preparada para esse atendimento, de nada adianta. Então, a gente já está chegando agora na nossa terceira edição desse projeto. Nós já capacitamos aproximadamente 3.000 profissionais na área do envelhecimento, e a saúde é tema primordial dentro desse trabalho que é desenvolvido com os municípios. Os municípios eles têm uma carência muito grande com relação à capacitação. E eu quero até parabenizar o programa Empoderadas, porque as ações que são desenvolvidas dentro do território, né, no que tange, né, a proteção, a defesa, a garantia de direitos da mulher, é extremamente importante, porque a gente está empoderando essas mulheres, né, enquanto aquelas que são detentoras, né, do seu querer, do seu direito, né, enfim. Eu acho extremamente importante e fundamental. E quando a gente olha para dentro do cadastro único, né, eu sou assistente social de formação e eu uso muito o cadastro único. E hoje, quando a gente pega lá o percentual, o número, né, de pessoas que estão inseridas dentro desse cadastro, eu tenho reparado, né, na verdade chama muito a minha atenção o número de pessoas com deficiência, né, que é um número extremamente elevado. Pessoas com deficiência, né, em situação de vulnerabilidade. Quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente está falando das mais diversas. E a gente precisa pensar nesse cuidado, né, no que tange aí a saúde. É importantíssimo, porque a saúde tem que ser um dos nossos, né, primeiros, né, uma das nossas primeiras iniciativas no que tange ao cuidado. Então, realmente, a gente tem aí grandes desafios, mas eu também observo o quanto a gente avançou, né, no que tange o cuidado, no que tange a política de direitos. Enfim, eu acho que tem muita coisa aí pela frente, mas eu acho que a gente está muito bem. Você falou a respeito do CAD único, ela falou a respeito da escutativa, e aí são duas abordagens, né, o CAD único e a escutativa. E aí eu venho falar a respeito dessa questão. As mulheres com deficiência, elas passam por várias questões dentro de casa, onde começa pela proteção, né? Eu acredito que a família não faz isso por uma questão de maldade, mas pela proteção passa por muita questão do capacitismo dentro de casa. Então, essa mulher, pelo menos acho que eu tive contato até hoje, eu fui coordenadora de Mesquita por alguns anos, e quando eu saí de lá eu vim para o estado ser assistente técnica na superintendência, e que hoje eu estou como superintendente, né? Eu vim para cá em 2015, saí em 2017. E aí, são duas coisas que você falou e você falou. As mulheres, elas são, com deficiência, geralmente, elas são deslegitimizadas, né? Pode ter alegria, a mulher pode procurar o trabalho, consegue formar sua família, mas dentro de casa, ela sempre, em algum momento, seja um órgão público, seja o seu marido, seja o seu filho, seu pai, sua mãe, irmão, em algum momento ela passa por isso. E aí a gente pode tocar, por que eu pensei no CAD único, né, no benefício de prestação continuada? Eu sou assistente social também, eu só nunca consegui atuar por conta de eu estar na frente da política da pessoa com deficiência. A gente pensa na violência patrimonial, né? Porque nós temos aí várias mulheres que sustentam as suas casas, sua família, com o benefício de prestação continuada, e muitas não têm acesso ao dinheiro, não tem. Eu tive um caso nas minhas mãos, que aí foi a mãe biológica, assim que ela abandonou o bebê, é uma mulher cega, quer dizer, era uma criança cega, chegou na fase da adolescência na minha mão, aguardei 1 ano para que ela tivesse já maioridade para a gente tentar resolver. A mãe adotiva que nunca teve a tutela morreu, e a mãe biológica fez a identidade
dessa mulher cega, dessa adolescente já indo para a fase adulta, e ela ficou recebendo o benefício de prestação continuada da filha, que ela abandonou. Então, assim, são vários casos, e aí a gente conseguiu resolver, graças a Deus a gente conseguiu resolver. Mas são vários casos de violência sexual dentro de casa, as mulheres com deficiência intelectual, as mulheres autistas, elas são estupradas pelo vizinho, pelo irmão, pelo pai. Os meninos também são, mas o maior índice são as mulheres. E ninguém acredita naquela mulher. Ninguém acredita quando ela fala ou pede socorro de alguma forma. Então, aproveitar esse espaço aqui, que quando a gente fala a respeito de mulheres, é muito importante não falar só da mulher trans ou da mulher negra. Durante muitos anos, apesar de toda a nossa luta, de toda a luta da mulher com deficiência, a legislação que a gente tem, a LBI, a gente discutiu regionalmente dentro do país. A LBI, a terminologia correta que eu falo, as pautas não falam sobre a mulher com deficiência, fala sobre a mulher. A comunicação com outros órgãos são essenciais para que o nosso discurso, a nossa atuação realmente evolua, porque é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho muito ativo e é um trabalho que nos permite ter esse diálogo em todos os âmbitos, né? Nós estamos muito adeptos a qualquer pessoa que queira nos comunicar, tanto para fazer programas assim, mas quanto para também nos dar ideia para que possamos evoluir e articular. Você falou da questão da violência patrimonial, dentro da Lei Maria da Penha, são elencados 5 tipos de violência, né? Física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Quando a gente pega os índices, eu acho que tendenciamos a olhar para o olhar da menina e para a mulher e realmente sem destacarmos a questão, inclusive a mulher idosa também, né? Nós colocamos mulher, claro, há uma faixa etária a ser discutida, mas as pessoas devem ser especificadas porque a especificidade dela tem tem o seu dado alarmante, tem esse olhar que precisa da política pública para que todas entendam o que a outra precisa. Porque dentro dos nossos workshops nós falamos que são as mulheres que salvam outras mulheres. O que mantém uma mulher viva é uma outra mulher, seja do ato do cuidado da mãe, seja do cuidado da avó, seja do cuidado da vizinha. Eu tenho uma filha de 1 ano, então assim, se não fosse minha energia como feminina, eu não poderia talvez estar trabalhando da forma que eu trabalho. Então, realmente precisamos nos adequar a todas as formas e falar dessas pessoas e não generalizá-las. Agradeço a sua fala, porque realmente é algo que devemos nos adequar para lembrar que quando a gente está falando dessa mulher, não é só a mulher no sentido dentro daquilo que a sociedade julga como normalidade, mas sim tratar da especificidade, porque a escutativa é exatamente. Essa interlocução com a rede hoje, ela é necessária para que a gente realmente possa realizar um atendimento integral. E a gente ainda observa muita dificuldade com relação a isso. Eu acho que passa um pouco pelo que vocês comentaram, né? Essa questão realmente da gente entender quem é essa mulher, em que território ela está inserida, né? Como que acontece, né, essa rede. E eu costumo dizer que nós somos, na verdade, quando a gente se coloca como militante de uma política pública, nós somos provocadores da rede de atendimento. E isso é importante. A rede ela não pode se acomodar. E ela tem que entender que a atuação dela é constante, né? Para que esse atendimento realmente aconteça da melhor maneira. Mas para que a gente possa acessar essa rede, o que eu sempre falo é que a mulher, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, ela precisa conhecer, né, os seus direitos, precisa se apropriar dos seus direitos. Eu tenho falado muito sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, né, porque poucos são os idosos que conhecem o Estatuto. Dentro do Estatuto da Pessoa Idosa, nós temos artigos que falam, por exemplo, sobre a saúde, né, sobre os direitos inerentes à saúde. E isso é fundamental, para que a gente possa chegar num posto de saúde, numa clínica da família e exigir, né, um determinado serviço, a gente precisa entender, né, como que se dá esse serviço dentro da lei. Então, hoje, realmente, essa possibilidade de
de esclarecimento, de capacitação é fundamental. E a rede, ela tem que estar em consonância com isso, ela tem que também estar articulada para que a gente possa realmente ofertar um serviço de qualidade e assim atender a necessidade daquela pessoa idosa, daquela mulher, na verdade da população como um todo. Acho que hoje esse é o nosso maior desafio, essa integração na nossa rede de atendimento. Você sabe o que é capacitismo? Capacitismo é o preconceito que vive dentro de você. Vem conversar comigo, vamos aprender juntas, descobrir quem vive dentro de você. Você, pessoa idosa, conhece, sabe aonde acessar os seus direitos? Vamos bater um papo, tem muita coisa boa para a gente poder conversar sobre isso, viu? Como dizemos na Empoderadas, lugar de mulher é onde ela quiser. Ninguém solta a mão de ninguém. Apoie a sua amiga. Venha saber mais sobre empoderamento feminino conosco.